estou contabilizando a 34ª semana de mandato, iniciando a 34ª semana de mandato, e todos sabem que eu defendo muito a pauta da segurança pública, e é claro, outras pautas também, mas a pauta da segurança pública fez parte da minha vida durante 30 anos na corporação, na Polícia Militar do Estado de São Paulo, e não seria diferente eu vir aqui na tribuna e não falar sobre segurança pública. E eu gostaria de destacar, prezados colegas, uma situação que o Estado de São Paulo vem vivendo em relação ao quesito segurança. Não é de hoje que nós temos, até pelo que a Constituição diz, a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Científica, temos os nossos bombeiros, que pertencem à Polícia Militar, cerca de 7, 8 mil bombeiros, e também eu gosto de incluir nos meus pronunciamentos os agentes do sistema prisional, e lá em São Paulo nós temos os agentes penitenciários e temos também os agentes socioeducativos. E ainda temos, em nível municipal, mais de 200 guardas municipais. É um contingente razoável para se fazer segurança. Mas o estado de São Paulo, ele é grande, ele é de uma imensidão e é um dos maiores estados com extensão territorial e a maior população, são cerca de 44 milhões de habitantes. E eu posso afirmar que a segurança pública vem sendo muito castigada. Em especial, os agentes públicos do estado de São Paulo. Eu me refiro aos policiais militares, aos policiais civis, aos policiais da Polícia Científica, os agentes penitenciários e os agentes socioeducativos. Infelizmente, ainda convivemos com aqueles políticos que prometem e não cumprem. É o que nós temos visto lá em São Paulo. E aqui nós matamos a cobra e mostramos o porrete para todo mundo, para ninguém ficar levantando falso testemunho. O governador João Dória, durante a sua campanha, afirmou por diversas vezes que os policiais militares serão os mais bem pagos do país. Nós temos isso gravado, temos isso mais do que estampado nas redes sociais, de que realmente ele fez essa promessa e disse que no início desse ano iniciaria uma recomposição salarial. E até o presente momento, já decorridos 9 meses, praticamente 9 meses e meio hoje, que nós estamos no dia 15 de outubro, absolutamente nada aconteceu. Portanto, é razoável e justo que eu fale que estamos diante de um político que promete e não cumpre. E isso é bom a população brasileira saber, porque até onde eu sei, e as notícias acabam dando conta nos jornais, nas mídias, o governador João Dória quer ou deverá ser o próximo candidato a presidente. Então, portanto, a população brasileira precisa saber que nós estamos diante de um político que você não pode acreditar, que falou e não cumpriu. Mas existe algo mais grave que paira nessa situação, algo gravíssimo por sinal, porque lá, como em todos os outros estados, nós temos policiais ativos e policiais veteranos, aqueles que estão simplesmente à espera de uma convocação a qualquer momento para poder entrar na linha de combate. Por isso é que são chamados de veteranos. E paira uma nuvem escura sobre as ações do governador João Dória, que poderá fazer uma recomposição que a gente não sabe quando ela vai sair e muito menos de que forma, mas poderá ser de forma segregada. Ele poderá separar os ativos e os veteranos dessa recomposição salarial. Uma conduta perversa, maldosa e ilícita, porque a paridade é uma garantia que os policiais do estado de São Paulo possuem, e ele não poderá fazer isso. Mas ardilosamente, ele estuda mecanismo de fazer isso sem infringir a legislação. E é claro que há mecanismos para isso. Simplesmente criando uma forma de gratificação apenas para os policiais da ativa, minguando já os parcos salários de quem é veterano. Eu queria dizer, quem sabe pudesse até recomendar para o governador João Dória,
para tomar muito cuidado nessa decisão. Mas cuidado mesmo, porque no último dia 27 de setembro, nós reunimos mais de 10 mil policiais que foram para as ruas com seus familiares mostrar a indignação de uma possível tomada de decisão nesse sentido. Mais de 10 mil policiais estiveram na Praça da Sé e de lá marcharam para a Secretaria de Segurança Pública, pelas ruas do Estado, pelas ruas do centro da cidade, e na frente da Secretaria de Segurança Pública demonstraram a indignação das atitudes que o governador vem tomando. Na semana passada, a Polícia Militar formou mais de 700 sargentos e entregou à população do estado de São Paulo. 700 novos sargentos que saíram de cabo e foram para sargento, percorrendo um curso estafante, difícil, de cerca de 8 meses, e ganharam a sua divisa. Mas o curioso dessa formatura, desta solenidade que ocorreu no Anhembi, é que estava presente o nosso querido presidente Jair Bolsonaro, que foi ovacionado pela família policial militar, que foi aplaudido de pé pela polícia militar. E ao contrário desse reconhecimento, o governador João Dória foi vaiado. Vaiado e vaiado durante todo o momento em que passava em revista Tropa. E lá nós mostramos, nessa atitude que foi espontânea, porque espontaneamente a família policial militar disse ao governador João Dória: olha, senhor governador, você não está agradando, você está matando os policiais militares, você está denigrindo a família policial militar, você está diminuindo o valor do policial no estado de São Paulo. E é assim que ele vem agindo. Mas, inconformado com essa vaia que ele tomou, ele passou a atribuir essa vaia ao senador do PSL, Major Olímpio, dizendo que era um senador ativista. Eu queria dizer ao governador João Dória que o senador Major Olímpio não é ativista, ele é atuante. E muito atuante, por sinal. É um trabalhador que a população do estado de São Paulo o reconheceu com mais de 9 milhões de votos. Ao contrário dele, João Dória, que não vem atuando absolutamente em nada, porque o que eu só ouço aqui dos prefeitos na Câmara, e nós estamos num mês de peregrinação dos prefeitos, atrás de emendas parlamentares, porque o estado de São Paulo não faz a sua parte. E os elogios que o senhor dirigiu ao senador Major Olímpio, farei questão de entregá-los pessoalmente, porque realmente é um trabalhador e pensa no Brasil. É um dos maiores aliados do nosso presidente Bolsonaro nesse parlamento. Será transmitido literalmente todas as suas palavras, todas as suas frases, e eu, em nome do senador Major Olímpio, lhe agradeço do fundo do meu coração. Senhores, infelizmente é essa situação que o estado de São Paulo está vivendo hoje. Não é fácil ter um governador que se utiliza mais do marketing do que das ações. E eu vou finalizar essa minha oratória em relação ao que acontece no estado de São Paulo, comprovando mais uma vez do descaso que nós temos com a polícia militar. Nós temos hoje alguns policiais militares que sofrem com algumas sequelas adquiridas durante o trabalho. Eu poderia citar mais de 30 casos aqui, mais de 30 casos, mas infelizmente nós clamamos por uma ação mais efetiva do Estado em relação a todos os policiais que foram alvejados em confronto, estão hoje em cadeira de rodas. E deputado, vou lhe dizer uma coisa, são quase 8 mil policiais militares, 10% da tropa ativa da Polícia Militar estão em cadeira de rodas e todos carecem de uma assistência do Estado. Saem aí fazendo vaquinhas e mais vaquinhas. Então, o governador João Dória, que quer realmente valorizar a sua polícia e não mais só fazer foto para o Instagram, que realmente vá atrás dessas famílias e veja o que cada uma está passando. É importante para a polícia militar, para os policiais civis
e para todos aqueles profissionais da segurança que estão passando necessidade. Pois não, deputado? São 16 mil policiais civis que faltam hoje no Estado. Então. E cerca de 10 mil policiais militares. Agora, deputado Rui Falcão, só que o marketing parece que vale mais. Vamos contar uma das mentiras? Outro dia eu vi uma postagem dizendo que foram acrescidos tantos policiais militares aqui e acolá em forma de inaugurações de alguns batalhões do BAEP, batalhões de atividades especiais, alguma coisa assim que é a sigla. Entretanto, deputado Rui, não acrescentou um soldado sequer. Simplesmente transformaram as companhias de força tática, juntando 3, 4 companhias de força tática, e a partir daí surgiu um batalhão. Mero marketing. Não acresceu um policial sequer. São os mesmos policiais trabalhando, só que num outro nome. Trocou apenas o adesivo da viatura. Saiu lá o adesivo de força tática, saiu o adesivo lá de companhia de ações especiais, CAEP, e virou BAEP. Apenas isso, é uma troca de adesivos. Mas no Instagram isso fica bonito. Mas a população, deputado Rui Falcão, precisa saber disso. O número final continua exatamente o mesmo e caindo. E aí nós vamos lembrar das nossas emendas de bancadas, que é o último assunto. E o senhor sabe muito bem que uma hora eu iria usar a tribuna para falar das nossas emendas de bancadas. Não minhas, porque eu comecei aqui em fevereiro. Mas nós tínhamos que decidir das emendas de bancadas do orçamento do ano anterior. E os novatos foram convocados para essa reunião e participar da decisão. E aí, Vossa Excelência testemunha junto comigo que cada deputado ficou com uma quantia de R$824 mil para destinar ou para a área da saúde, ou para a área da segurança, ou para a área da educação. E eu sou testemunha que muitos parlamentares da bancada de São Paulo destinaram as suas emendas para a área de segurança. Alguns, inclusive, para a reforma de delegacias que estão sucateadas no estado de São Paulo. Era para reformar o telhado, a parede, a pintura. E o que o governador fez? Juntou o pacote de R$800 mil que pertencia a cada deputado que queria prestar um serviço para a sua região, para o seu eleitorado, para a sua base eleitoral. Juntou todos esses valores, foi lá e fez uma compra de viaturas, comprou 200 viaturas, 300 viaturas e sequer chamou um deputado para participar da solenidade, deixando à míngua o parlamentar que está aqui defendendo o Estado de São Paulo. E olha, deputado Rui Falcão, nós somos do Estado de São Paulo. Eu converso com os outros parlamentares. Nenhum estado fez isso, nenhum governador fez tamanha malcriação à sua bancada, tamanha malcriação. As minhas emendas de bancadas eram para o Regimento 9 de Julho, para ajudar as crianças que fazem ecoterapia naquela unidade. Ficaram a ver navios. É um verdadeiro Esse é o nosso governador, Rui Falcão, que nos desprestigia, e nós aqui defendendo o Estado de São Paulo, no orçamento, nas pautas, na sessão onerosa, e nós tomamos essa facada nas costas, deputado. Nós somos 70 deputados, representamos 22% do eleitorado brasileiro, são 40 milhões de habitantes, cerca de 30 milhões de eleitores, e somos tratados dessa forma. Não é justo, e nós vamos escancarar, sim, a todo momento. Dia 3 de dezembro, deputado, dia 3 de dezembro, nós teremos uma solenidade de formatura de mais de 1.000 soldados no Palácio das Convenções do Anhembi, mais precisamente no Polo Grande Otelo ou no Sambódromo. E a família policial vai estar lá de novo, aguardando o governador João Dória para novamente saudá-lo com uma sonora vaia, porque é isso que ele está merecendo. Não venha atribuir ao senador Major Olímpio ativismo, atribua a ele a competência e a coragem de defender o Estado de São Paulo, porque há poucas semanas, dentro da Comissão de Assuntos Econômicos no Senado, foi o Major Olímpio que ajudou a aprovar um empréstimo de bilhões de dólares para o Estado de São Paulo. E sequer recebeu uma ligação de agradecimento do governador do Estado. Essas injustiças
A população de São Paulo precisa saber. A população brasileira precisa saber. Nós não podemos deixar de falar a verdade nessa tribuna. E por último, para encerrar, senhor presidente, vamos falar da estatística criminal no país. Porque o senhor governador vem anunciando que o trabalho dele em São Paulo é maravilhoso. Redução de 20% dos índices criminais. Ora, senhor presidente, não é em São Paulo. É no Brasil inteiro. É no Brasil inteiro que a criminalidade diminuiu e continua diminuindo. Graças às ações do governo federal, graças ao nosso presidente Bolsonaro, graças ao nosso competente ministro da Justiça, Sérgio Moro. É aí que nós temos que bater, porque realmente o Brasil ficou mais seguro, não é só o estado de São Paulo. Os números comprovam, os números estão dizendo que o trabalho que a equipe do governo Bolsonaro vem fazendo, cada dia faz um Brasil melhor, cada dia deixa a população brasileira mais contente. São mais de 500 mil de empregos gerados, são impostos de produtos de combate ao câncer, à AIDS e outras tantas doenças que foram zerados no governo Bolsonaro. Essas ações é que nós precisamos falar aqui para a população brasileira, ao invés de ficar tirando foto no Instagram e contando mentiras.